E na atualidade informativa está também o debate parlamentar. O Orçamento do Estado começou a ser discutido na especialidade. Uma das propostas que foi discutida e aprovada foi a fixação do salário mínimo em 15 mil escudos para o setor público e 14 mil escudos para o privado. O PAICV queria uma alteração à proposta inicial, ou seja, que o público e o privado tivessem o mesmo valor do salário mínimo, mas a alteração não passou. O PAICV queria que o salário mínimo na administração pública e no privado fosse de 15 mil escudos. Ficou-se pelos 15 mil escudos na administração pública. No setor privado, o salário mínimo sobe de 13 para 14 mil escudos. O PAICV defendeu que, num quadro de aumento da carga fiscal, o governo deveria harmonizar o salário mínimo do público e do privado. Portanto, as receitas totais têm um aumento de 10,9%, as receitas fiscais dos impostos um aumento de 15,8%, o imposto sobre o rendimento de 12,7%, o imposto sobre os bens e serviços mais 20,4%, o imposto sobre transações internacionais 9,1%, outros impostos 12,2%. O CID esteve ao lado do PAICV na harmonização do salário mínimo em 15 mil escudos e considera que poderia ter-se chegado a este valor. Os democratas cristãos dizem que, perante um custo de vida exorbitante, há que fazer este equilíbrio e aproveitou também para pedir às autoridades que fiscalizem e pressionem as câmaras municipais que violam a lei ao não pagar o salário mínimo nacional. Estamos a lembrar, por exemplo, que em Santo Antão, na Ribeira Grande, há pessoas que trabalham há mais de 20 anos com um salário de 237 escudos por dia no saneamento. Portanto, dá cerca de 7 contos e tal por mês, Sr. Vice-Primeiro-Ministro. E as mulheres de Planalto de Leste ganham 249 escudos. Nós temos que ver, tanto o Governo, na medida do possível, não é? Devia, com essa proposta apresentada pelo PAICV, resolver de vez essa situação, tanto daquelas pessoas que estão à nossa espera. Para Olavo Correia, não está posto de lado o aumento do salário mínimo no privado para os 15 mil escudos. O Ministro das Finanças sublinha um acordo com parceiros sociais, acordo conseguido em sede de concertação social, onde ficou a promessa de, se houver uma evolução positiva, o salário mínimo no privado poderá chegar aos tais 15 mil escudos. Eu penso que é um bom caminho, porque também as empresas têm de ter capacidade para pagar essas responsabilidades. Nós não queremos também criar aqui um efeito sobre o aumento ao nível do desemprego. Eu penso que, compatibilizando as coisas em relação ao salário mínimo, penso que é mais avisado uma abordagem faseada e uma abordagem gradual em função do contexto com o qual estamos confrontados no plano interno, mas particularmente no plano externo. O MPD absteve-se na votação da proposta do PAICV e alinhou com o discurso do Ministro das Finanças em aumentar o salário mínimo no privado quando passar esta tempestade perfeita provocada pela Covid e pela guerra na Ucrânia. No perde cerca de 15% da riqueza e no se tabata justa. E em função de esse ajustamento, nossa preocupação é relativamente ao salário mínimo, é melhorar. E foi isso que foi falado com parceiros sociais. No Conselho de Concertação Social ficou acordado um aumento do salário mínimo, mas não do aumento dos salários. Como defendeu o Ministro das Finanças, isto dependerá do fôlego financeiro de cada empresa. A UCID aproveitou para lançar o repto que o Governo faça a economia crescer.